Amém, amém. Welcome. Sejam bem-vindos. Aleluia. Tem que ficar arrepiado agora. Eu gosto de ficar arrepiado. O arrepio tira todo o medo e nervosismo. Alguém está aqui pela primeira vez? Se você levanta sua mão bem alta, se você estiver aqui pela primeira vez. Quase primeira vez. Mas seja bem-vindo, seja bem-vindo. Antes da gente começar, eu quero dizer, sejam bem-vindos, Romana Hiratsuka! Nós amamos vocês demais, demais, demais. Eu creio que hoje vai ser uma coisa... nós vamos... alguma coisa vai quebrar hoje. Vamos ter um breakthrough. Esqueço como é traduzir isso. Mas se você é novo aqui, nós gostamos de fazer barulho aqui. Às vezes, a gente faz isso por várias razões. Uma das razões é porque nós sempre dizemos, no céu é bem barulhento. Então a gente está só aquecendo aqui. Mas também fazemos barulho por outra razão. Porque às vezes eu sou um pouquinho inseguro. E quando você faz barulho, me faz sentir muito melhor. Amém? Amém. Então nós tivemos uma série chamada Level Up, né? Ir para o próximo nível. O nosso versículo hoje é João 10:10, que fala assim: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Na verdade, o versículo-chave dessa série. Então, Jesus veio sim, para nos salvar dos nossos pecados e nos dar a vida em abundância. Mas ele também nos veio para trazer vida em abundância antes da gente ir para o céu. Perdão, ele falou antes, vida eterna, né? Mas sim, Deus quer te abençoar. Mas mais do que isso, Ele quer abençoar outros através de você. Ele quer fazer você que seja uma bênção. Amém? Lembra dessa imagem que a gente vem olhando? Lembra? Aqui é um homem que faz o avião voar, né, com a força dos músculos dele. Era um cara que competia nas Olimpíadas de bicicleta, muito forte. E ele sozinho fez esse avião voar por 150 quilômetros. Mas bem antes de chegar no destino final, um ventinho veio e quebrou a asa, quebrou o rabo e ele caiu no mar. Ele está ok, né? Não se machucou. Mas ele não conseguiu alcançar o alvo. Mas aqui nós temos um avião a jato que não depende do poder de homem, de pessoas. E quando a gente estava voltando dos Estados Unidos, algumas semanas atrás, eu estava voando 552 quilômetros por hora, 800 quilômetros. Não tinha nada a ver com a minha força, tem tudo a ver com o poder desses jatos e do preço da passagem. Jesus morreu na cruz. Ele ressuscitou e já pagou o preço do nosso ticket, da nossa passagem, para a gente ter vida eterna. Em algumas horas, eu viajei metade do planeta. E isso que é possível com a graça. Não é minha força, não é minhas habilidades, é a graça de Deus. E Ele pagou o preço e eu posso aproveitar essa graça dele se eu tomar o passo e aceitar a graça dele.
Amém? Ok, então nós já estamos tudo, né? Vamos começar agora, continuar aqui hoje. Então seja bem-vindos de volta, pastor Ben, a pastora Debbie, estavam viajando, né? Chegaram agora. Eles acabaram de voar, chegar ontem. Eu perguntei do pastor Ben. Eu perguntei para o pastor Ben, 1h30 da manhã ele estava acordadão por causa do fuso horário. Aí ele ainda conseguiu dormir um pouquinho, mas fuso horário é difícil. Amém. Hoje nós vamos entrar num outro aspecto disso aqui, desse próximo nível. De nivelar. Próximo nível. Deixa eu fazer uma pergunta. Para você, na sua opinião, para você, o que é aquela pior, mais feio, pecado, coisa que a gente vê acontecendo no mundo hoje? Você vê nas notícias, você avisa, você pensa, isso é terrível, isso é horrível. O que seria? Guerra. Oh, isso é uma coisa horrível. O que mais? O tráfico de pessoas, né, de sex trafficking. Ódio, o ódio, né? Alguma coisa a mais? Você já acertaram muito. O aborto, isso também é muito triste. Isso, eu concordo com vocês. Essas são nossas opiniões. Mas se eu tivesse que perguntar para você, qual é, na opinião de Deus, qual é o pior pecado que tem aí, o mais feio pecado para Deus? O que seria? Você tem uma ideia? O que é aqui? Faz Deus ficar com nojo, querendo vomitar, uma abominação para Deus. Gossip, fofoca. Ídolos. Apathy? Yes, God hates apathy. Amen. Apatia. Who said pride? Orgulho. Quem disse orgulho? Pastor Ben, you're supposed to. Pastor Ben, não era para você falar isso. Is that yours too, pride? Talvez é o seu. O seu é o orgulho? Suicídio. Isso é muito triste, muito triste. Essas coisas todas são muito ruins e Deus odeia todas essas coisas. Mas tem uma coisa sobre o orgulho que faz Deus ficar louco. O orgulho é algo horrível. E eu tenho que lidar com orgulho, eu mesmo lido com orgulho. Mas o problema é que tantas vezes a gente não pensa do orgulho ser um pecado tão ruim assim. Se eu falasse hoje, eu venho lutando com mentiras. Você falasse, eu estou lidando com lascívia demais recente. Muitos de vocês falam assim, credo, esse pastor aí é muito nojento, eu não quero ir para essa igreja não. Mas se eu falasse para você que eu tenho uma tentação de matar alguém hoje, você ia ficar tipo... Mas se eu falar para vocês, eu estou lidando muito com orgulho, todo mundo fala assim, todos nós lutamos com isso. Eu também tenho orgulho. Mas como é que Deus vê o orgulho? Em Provérbios diz assim, que cada um que é orgulhoso no seu coração é uma abominação para o Senhor. Eu te asseguro, não ficará sem ser punido.
嫌われる。断じて罰を免れない。Pride is very serious. この高く O orgulho é muito sério. は非常に深刻な問題です。 Why was Lucifer cast out of heaven? Por que que o Lúcifer foi lançado do céu? 追い出されたのでしょうか。 Maybe the first sin ever. Talvez o primeiro pecado que foi cometido. Satan said, Lucifer said, O Lúcifer disse: I will be like eu serei como igual I will o mais alto, o Altíssimo. E esse orgulho subiu no coração dele. And God said, absolutely not. E Deus falou assim: de forma alguma. Cast him out of heaven. E lançou-o do céu. Por causa do orgulho, God hates, it's an abomination. Deus odeia, é uma abominação para Deus. E é tão forte que Deus diz: Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. へりくだった者には恵みを与える。 Does anyone here just want to be opposed? Tem alguém que quer ser rejeitado por Deus? Ou いますか？ We find maybe God fighting against you. você sente às vezes que você está lutando contra Deus? Yeah, that is the punishment. Esse que é o Pride is God. castigo do orgulho, é Deus se opõe aos orgulhosos. If we go back to our little, Mas se a gente voltar nessa nossa fotinha aqui, this guy crashed, right? a gente sabe que esse cara ele caiu, né, no avião dele. Não alcançou o alvo dele. 墜落してしまいました。 I can imagine God. Eu imagino que Oh, you're proud? Deus falou assim: ah, você está com orgulho aí? Ele assoprou e quebrou o avião. That is not God's will for your life. Mas isso não é a vontade de Deus para sua vida. 神様の皆様の人生への見心ではありません。 God wants you A vontade de Deus quer que você voa na graça dele, tenha uma experiência incrível. 今まで経験したことないようにその恵みの中で飛んでほしいと願っています。 Yes, but to do this, Mas para fazer isso, precisa ser alguém humilde. ためにはへりくだった人間になる必要があります。 so today we're going to talk Então hoje nós vamos falar sobre humility. ですので orgulho versus humildade. とそのへりくだりについてお話しします。 All right, anyone here proud? Alguém aqui tem orgulho? É orgulhoso? いますか？ Confess your sins. Raise a hand. 高 Se você não levantar a sua mão, então você vai ter que confessar o pecado depois. Brincadeira. ぶりということについて話すのは Mas é difícil falar sobre orgulho, porque alguém que é orgulhoso não quer ser corrigido. っている人は正されたくないからです。 But the prideful person Mas a pessoa orgulhosa is listening to. é exatamente a pessoa que precisa ouvir essa palavra hoje. このメッセージを聞かなければいけないのです。 So if you're prideful Então, se você today, é orgulhoso hoje, e você fala assim: não, não sou orgulhoso e tal, 私じゃない、誰かの não sou eu que tenho esse problema. I'm just going to believe God for a Mas eu grace vou today. querer que Deus vai nos dar uma graça hoje para todos nós reconhecermos o orgulho que nós temos nas nossas vidas. でまあ、一人一人が自分の中にあるその高ぶりに気づいていただきたいと思います。 Amen. Amém? Are you sure? Tem certeza? ですか？ Who here can Quem aqui pode confessar os seus pecados e dizer: もう私には高ぶりがありますとeu 告白できる人が tenho orgulho? All right, thank you. You guys are ready. Okay, how can we know if you're prideful? Como podemos saber se você é orgulhoso? 知ることができるでしょうか？ Here's one way. Do you ever Isso get é uma offended? forma. Você fica ofendido? 傷つくことがありますか？ We talked about A gente falou sobre unoffendable. se tornando 私は傷つくことができない impossível de ficar ofendido, né? You ever find yourself getting Na semana offended? passada. Se você se achar ficando ofendido, é porque tem orgulho na sua vida. は自分の中に高ぶりがある証拠になります。 You ever find yourself Já gossiping about other people? Já se encontrou fofocando sobre alguém? Por que a gente fofoca? 私はそういうゴシップ Because we want Porque a gente talvez que se sinta melhor falando mal de outra pessoa. 言うことによって自分をよく見せたいのです。 see you have value. Você tem valor porque você é um filho e filha de 皆 Deus. 様一人一人は神の Por isso que você tem valor. 息子娘だから価値があるのです。 But if you don't Mas se realize você you não have value, perceber que você tem valor, você vai estar sempre procurando receber その価値を validação. 探し求めます。 so you're always trying to figure out a Então você way está sempre procurando como é que eu posso me sentir mais それがもっと価値があるものにvaloroso, mais なるようにどうすればいいのかというふうに考えます。 necessitado. You ever find yourself judging other people? Você já se encontrou ことはありませんか？ julgando as outras pessoas? Ah, eu sou melhor que essa outra pessoa. Not as good as Ah, eu não sou tão bom quanto essa outra pessoa. I meet someone, I kind of Eu put them in a box. encontro uma pessoa e eu já coloco essa pessoa numa caixa, assim, o que eu acho como essa pessoa é. 基準を持つから。
それを箱に詰めようとします。 These are all signs of São pride. todos sinais de orgulho. 傲慢の兆候になります。 God hates pride. Deus odeia o orgulho. 高ぶりを意味嫌います。 You will never Você nunca vai ter a vida em abundância na graça de Deus se você está enraizado no orgulho. な人生は、そのプライド、高ぶりに根ざしていると、その人生を歩むことができません。 Okay, here's another Aqui little é sign of pride. mais もう一つのsinal de orgulho. Obeying in the details. 詳細において従わないこと。 É desobedecendo nos detalhes. Eu vou obedecer em 90%, mas aqueles 10% lá não vou obedecer. でもこの 10% は私意見合わないから守らない。 Pride. O orgulho. 高ぶりです。 I know better than Eu God. sei melhor do que Deus. 聖書を書いた神様よりも私の方が Talvez os dízimos de ofertas que a Bíblia fala. Né? A Bíblia é muito antiga, aquilo não aplica para a gente hoje. Jesus didn't know about what we're dealing with. Jesus não sabia do que a gente está enfrentando hoje em dia. 私たちが直面している問題についてよく知らない。 So I'm going to obey almost Então eu vou obedecer quase tudo. Só essas são umas diferenças culturais que eu não vou obedecer. 従うけど、文化的な違いでここは従わない。 all. So quiet. Ih, vocês estão calados hoje. Amen. So, how Então, can we deal with pride? Como que nós podemos lidar com o orgulho? どう対処すればいいでしょうか。 You guys ready? 準備いいですか？ Here's point number one. I Esse é o ponto must, número I 1. must, I must. Eu preciso temer o Senhor. 恐れなければいけません。 There is no way around it. Fear Não of the tem Lord is como, the beginning. assim, sair dessa. O início é temer o Senhor. And let's go ahead and read here Vamos ler aqui in Hebrews em chapter Hebreus 5. capítulo 5. ヘブルの5章を読みます。 All right, this is speaking about Jesus. In the Tá falando days sobre of his Jesus. flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. Durante And he os was seus heard dias de vida because na of terra, this. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. 叫びながら涙を流して祈られた。この父である何々々 Podia salvar da によって morte. キリストの祈りは聞かれた。 Okay, this is Jesus. Isso é Jesus. This isn't the apostle Isso não é o Paul. apóstolo Paulo, que é um cara muito incrível. でもありません。 This isn't Pastor Esse não é o Ben, pastor who's an Ben, amazing que é um cara muito incrível. でもありません。 By the way, Pastor Ben and Debbie are leading O pastor Ben a e a Debbie estão Skytree liderando next year, Lord uma willing. nova implantação de igreja lá perto de Skytree, ano que vem, se Deus quiser. 新しい教会開拓をします。 But here we're talking about Mas aqui a gente está falando de Jesus, Deus, o Filho de イエス Deus. 様について書かれているところです。 And he cried out, E ele he prayed clamou, to God. fez súplicas, ofereceu orações e súplicas. And God the Father heard him. E o Pai ouviu ele, 神はイエス様を聞きました。 Did he hear him because he mas was ele não the ouviu son of porque God? ele era filho de 彼 Deus. が神の御子だから聞いたのでしょうか。 Did he hear him because Ele ouviu por causa que ele he era filho de loved Deus? the son very much? Era porque ele amava o seu filho muito, é por isso que ele ouviu a oração de Jesus? 聞いたのでしょうか。 He heard Não, him ele because ouviu por causa godly fear. da sua reverente submissão. 態度によって、 Ou na tradução do inglês é no temor do Senhor. Uma outra tradução diz uma reverência もう profunda por Deus. とも言えます。 If Jesus Se Jesus teve que ter o temor do Senhor, なのでさえも、神を恐れる必要があったのならば、私たちはどれほど恐れなければいけないのでしょうか。 now here's quanto mais a verse 8. gente. Although Aqui, he versículo was the 8. son, Jesus, although Jesus was the son, Mesmo que, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. ご自分が経験されたいろいろな苦しみによって父である神に従うことを学ばれました。 how often our Quantas prayer is, vezes Lord, deliver me from all suffering. A nossa oração é: Senhor, me livra de todo sofrimento. 救い出してくださいとよく祈りますよね。 Sometimes we think Às God vezes a is gente like pensa a que sheep, right? 神様はジーニーのような存在にしてしまいます。 And if something is Perdi wrong in o que life, ele falou. I can't trust a gente God. pensa que Deus é tipo um gene, né? Que a gente toca assim na lâmpada e o gene mágico vai sair. Então alguma coisa acontece na nossa vida, a gente, opa, vamos clamar a Deus. 何か問題ある、神様が働いてくださいな。 That's right. The suffering, Jesus never disobeyed. Mas Jesus nunca desobedeceu, mas ele aprendeu que é obedecer através daquilo que ele sofreu. ミコは神様に従いました。そして、苦しみによって父である神に従うことを学ばれました。 Okay, so when I was Então, quando eu probably about 10 tinha years uns 10 anos de idade, 10歳ぐらいの時、 my dad, Meu pai. he had this
very cheap Ele tinha esse Casio watch. relógio da Casio bem baratinho. 安い安物のカシオの腕時計を持っていました Casio makes some very nice watches. O Casio faz uns まあカシオは relógios bem legais, mas esse daqui que ele tinha era bem 見 baratinho. ますけどこれは安物でした But it was the color of Mas a gold. It cor was not gold, but it was era the color. cor de ouro. Não era de ouro, mas era cor de な ouro. わけではないんですけど金色でした And he had it in the Ele- drawer of his desk. Tinha na gaveta da sua そ mesa. の中に入っていました And I was like, Dad, that's a Eu nice falei, watch. uau, pai, esse relógio é muito legal. ねすごいかっこいい時計だねと言って And he said, I'm going to give you this watch. Ele falou assim, eu vou te dar esse relógio, 前にこの時計あげるよ But not yet. mas ainda não. I'm going to give it to you later. Eu vou te dar depois. I said, okay. Aí eu falei, tá bom, sem problema. So Dad went off to work. Aí meu pai foi para o trabalho And I was going to go down e eu ia to the beach to go swim ir with para my friends. praia, nadar com meus amigos. 海に行く予定でした And I was like, ooh, I want E to eu take pensei, that. eu quero levar aquele relógio. つけたいと思いました So Dad wasn't at home. Papai não estava em casa, 家にいませんでした I went over to the então eu drawer. fui lá I na opened it up, gaveta, abri, を取り出して I put it on. coloquei no meu Got braço, on my bike and aí went fui down. na bicicleta até lá na praia. で海まで行きました I was like, I'm going to look so E cool. eu with parecia this tão watch. legal com esse relógio. So as I was going to the beach, Quando there's tava a chegando, bridge area that you had to É, go over. na praia tinha que atravessar uma pontezinha de madeira. 行く前に木の橋を渡らなければいけ And ない that bridge went over some part of the water. E essa ponte era por cima de um pouquinho de água. それを渡る橋 And I'm biking over the Eu bridge. estava andando de bicicleta por cima da ponte I lose my balance e eu perco o meu equilíbrio right into the e water. caio na água. 中に落っこってしまいました Bike and all. A bicicleta e tudo. 落っこってしまいました And my biggest fear E meu was the maior bike medo rides expensive. era a bicicleta. Era uma coisa cara. Eu estava tentando segurar na bicicleta para não afundar. を沈まないように一生懸命自転車を突こうとしました Swimming as hard as I Estava can. nadando com toda a minha força para chegar com a bicicleta até na praia. いい自転車を引っ張っていきました Get out of the water. Saio da água, Go watch. estava sem meu relógio. And I was like, oh shoot. E eu pensei, Dad had eita. not even given me the watch. Meu pai nem tinha me dado o relógio ainda. もらってもいないのに And I swam down. Então eu nadei and- lá e era só lama. Aí eu tentando achar esse relógio. 私は一生懸命ね潜って探しましたけど Another guy there went. tried Outra to find it, pessoa couldn't find it. 全然もう foi lá, me ajudou a procurar, mas não achou. 見つけることができませんでした And I went back home. Eu So voltei para minha casa tão triste, 家に帰りました sad. So humble. tão humilde. Dad. Pai, I'm sorry. me perdoe. I took that watch before I was supposed Eu peguei o relógio antes que eu devia 時計を取ってしまいました to. And now it's gone. e agora não tenho mais. My dad did not get upset. Meu pai não ficou bravo comigo. 取りませんでした He just kind of looked at me. Ele olhou para mim, Okay, that's tá your bom? punishment. É a sua punição, você perdeu o relógio. I learned a little bit about obedience Eu aprendi um pouquinho sobre obediência 学びました through suffering. através do meu sofrimento. で学びました Suffering is the best. Sofrimento é o melhor professor que você pode ter. 最も良い教師になります It's one thing to have É someone uma say coisa this is de right, falar this is alguém, wrong. falar isso aqui é certo, isso aqui é errado. 言うでしょう But when you learn Mas quando você aprende através do sofrimento, você nunca esquece. それによって学ぶことは決して忘れることはできません all right, and then verse 9 E aí, says, versículo 9 and diz: be made perfect, Jesus, being complete, he became the E source of eternal uma vez salvation aperfeiçoado, for all who tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhes obedecem. すべての人にとって永遠の救いの源となり All right, obedience is one of the biggest signs that you have A obediência é uma das maiores sinais que você tem o temor do Senhor na sua vida. 最も大きな証拠になります I don't own a car, but the Eu não church does, so I tenho um borrow. carro, então, mas a igreja tem, então eu pego emprestado de vez em quando. 車を借りることがあります And a few months ago, E alguns meses atrás, driving eu out estava to visit Peter Hideko indo para visitar o Peter e a Hideko lá em Tashikanoha. It was last year, I'm not sure. It was about- 前に去年でした And I'm driving through E eu Shibuya. acho que faz um tempo atrás, estava passando por Shibuya. All of a sudden, I realized I'm in the wrong lane. De repente, eu percebi que eu estava na faixa errada. And there was a yellow line I couldn't cross the lane. I was not supposed to cross. E tinha uma faixa amarela, então não era para estar atravessando a faixa naquele momento. Anyone ever found themselves in that Você já se encontrou nessa situação alguma vez? What did you do? O que você fez? I disobeyed. Eu desobedeci. 従いませんでした I quickly changed Eu lanes. rapidamente mudei de faixa 車線変更できないところで車線を変更してしまいました And as I was going, there was a police
E quando eu estava atravessando, tinha uma polícia lá na frente me assistindo, me vendo. I have never Eu seen so much authority in my life. nunca vi tanta autoridade na minha vida. を今まで目にしたことありませんでした Young guy, young Cara police. bem novinho. 若い警察官でした He runs out in the road. Ele sai no meio da rua, ele aponta aquele bastão na minha direção そのバトンを私に入れました He whistled e ele so loud. I think they apitou heard it in the tão United States. forte. Eu acho que eles ouviram lá nos Estados Unidos, tão alto que ele apitou. これを強くなるしました When I saw that, E quando eu all vi the courage in my body, Toda a coragem no meu corpo foi embora, desapareceu. and my pride became E so humble. meu orgulho se tornou tão humilde. よりはもう本当にへりくだりに変わりました Roll down the window. Abaixei a janela. Governo, sabe? Eu fiz uma coisa tão errada. The cop was very kind to me. O policial foi muito legal comigo. He's like, well, Aí ele falou assim, a pessoa, o que eu faço? O que eu faço? A polícia falou isso assim. the cop was like, A polícia ficou assim, o que eu faço? Eu estava dizendo, é mesmo? and then he's like, be careful, don't do it again. Ele falou assim, tenha cuidado, não faça de novo. Eu falei, sim, senhor, sim, senhor. And then he let me go. Ele deixou eu ir. Obedience is important. Obediência é muito importante. But we disobey. Mas quando a gente desobedece, a gente não tem o temor do Senhor. それがないと私たちは従わないことがあります I don't obey the police because Eu não I'm obedeço stronger than that one policeman. a polícia porque ele é mais forte do que eu. 警察官よりも強いからその警察官に従うわけではありま I don't fear him as a Eu não person, tenho medo dele, eu não temo ele como uma pessoa. せんというわけではありません but I do fear Mas eu tenho medo full power of da- the Japanese do government. poder todo do governo do Japão que ele representa. その日本の法律の権威全体を私は恐れています This one man who may Esse not um be homem que strong talvez as não me, seja tão forte quanto eu, 私肉体ele pode me colocar na prisão por muito 警 tempo. 察官は私を長期間逮捕することもできます now God loves Agora you. Deus God ama ele, 神様は皆様を愛しています ama você, ama nós. Ele morreu na cruz por todos nós, But he is also the one that mas can ele send também one of us to é o que pode nos mandar para a vida eterna no inferno se a gente não obedecê-lo. の中で歩まなければその永遠の滅びの地獄に送ることのできるのが神様です right? He calls us Ele friend, nos chama de 神様 amigo, は私たちを友と呼んでくださいます but we call him Lord. mas nós chamamos ele de Senhor e Mestre. 神様を主と呼びます All right, number one, if you want to Então, walk in número humility, se você quer andar em humildade, fear of the Lord. tenha o temor do Senhor. 下って歩むにはまず神様を恐れてください All right, you guys ready for number two? Prontos para o número 2? ですか You want to walk in Se você quer humility. andar em humildade, isso é tão importante, tão importante. 非常に重要です Number two. Número 2, compaixão. Eu preciso glorificar a イエ Jesus. スに栄光を着さなければいけない All right, if I had a in Se Brazil, eu we lived on the tivesse, floor, quando 私たちはブラジルで no Brasil and we had a a big gente spotlight. morava muito tempo num barco e tinha daqueles faróis bem fortes de barco. You know, it's all about LED. Hoje em dia é tudo sobre LEDs, né, que são bem fortes, mas não esquentam. あまり熱くなりません But back then, Mas when I was naquela a kid, it época, was an incandescent. Eram daquelas lâmpadas incandescentes e ficava muito quentes. 当時はもう本 Not incandescent. What's it called? Não era incandescente, era当にでした Not fluorescent. halogen, eu acho, né? No, incandescent. Thank you so much for the The one that gets hot. One that gets really Eu hot. acho que é aquele outro que ficava muito quente And it was powerful. e era muito forte. 強力でした At night, man, you could turn E à that noite você light on poderia and see a long ways off. Eu poderia acender e ver lá longe com essa lanterna, com esse farol. 遠くまで見えました And my brother and meu I, irmão e we eu, like to a play gente era- with each other. A gente era pequeno, a gente gostava de fazer uma brincadeira um com o outro. Close your eyes. Feche seu olho, Really tight. bem forte. 目を閉じて Aí coloca bem no rosto. And your face will just E get seu hot. でその rosto ficava も quente. うね顔が熱々になります Doesn't matter how tight you Não close your eyes. importa o you quanto que você fechava seu olho, ficava muito claro. 強く目をつぶっていてもすんごい眩しく見えます Now, all of us, we have Agora, a tendency todos to nós get temos that essa bright tendência de spotlight pegar esse and want to farol focus on e us querer at all times. そして focar isso 私たちはその大きい明るいスポットライトを
focar nas nós mesmos o tempo todo. E a razão é porque a gente não reconhece o nosso valor que nós temos como filhos de Deus. E porque nós sempre sentimos que nós não temos tanto valor, a gente está sempre tentando receber valor dos outros, fazer outros nos valorizarem. Então você quer, fala assim, quero que as pessoas olhem para mim, olha o quão bom eu sou, olha quão legal eu sou, olha quão bonito eu sou, olha quão incrível eu posso tocar a guitarra, olha como novo eu pareço pela minha idade, olha a minha educação. A gente não fala essas coisas, mas a gente sente essas coisas. Olha para o meu salário. Olha a empresa pelo que eu trabalho. E tudo isso é orgulho, orgulho, orgulho. Mas aí tem outras pessoas que ficam meio do outro lado. Eu me sinto mal, ruim. Eu me sinto depressivo. Eu sinto que eu sou um fracasso. Isso também, às vezes, é orgulho. Porque você ainda está colocando o foco dessa luz em você mesmo. Assim, me aconselhe, me ajude, deixa eu falar dos meus problemas, deixa eu tentar fazer todo mundo se sentir pena de mim. E sou eu, o foco é eu. Eu vou falar uma coisa que eu falei na igreja há muitos anos atrás. E quando eu falei isso, a gente perdeu um membro da igreja. Certa pessoa ficou com raiva e a gente nunca mais viu essa pessoa na igreja. Ninguém aqui conhece quem é essa pessoa. Isso que eu falei. Qual é o problema raiz de depressão? O orgulho. É focando em você mesmo. Agora, isso é uma coisa difícil de dizer. Porque se você está lutando com depressão, eu perdi uma parte, mas ele falou assim, como é que você pode dizer isso? Você não sabe o quanto que está doendo. Você não conhece a minha história. Como é que você está me julgando dessa forma? E você tem razão, eu não conheço a sua história. Eu já ouvi muitas histórias horríveis. Mas o ponto final é o seguinte. Eu quero que você primeiro se sinta amado. Você é muito amado. Porque Deus é amor. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O seu maior desejo é de ser curado de aquelas coisas horríveis que talvez alguém fez com você? Porque se você realmente quer ser curado, eu posso te apresentar ao curador, aquele que cura. Mas primeiro a gente precisa focar aquela luz em Jesus. E que se com paixão você glorificar a Jesus, Ele vai curar qualquer pessoa, qualquer situação que você tenha passado no seu passado. Então, se você está desencorajado, depressivo, é orgulho. Eu e talvez muitos de vocês aqui já tentaram ajudar alguém que está em muita depressão profunda. E geralmente não é fácil. Porque muitos deles
want to spend Eles hours querem gastar horas e dias e anos só falando dos seus 彼ら problemas. はもう何時間何日何年もかけて自分自身の問題をずっと話し続けたいと願っています。 It's good to be able to Isso é talk about bom, these things poder again, falar sobre essas coisas, tirar do peito. A gente sabe disso. あることを打ち明けることは健全なことだとしています。 but it should be with Mas tem que estar com o propósito de olhando para Jesus pela cura. イエス様からの癒しを受ける目的で出すべきです。 Amen. Amém? Is anyone going to get mad at me and run off? Alguém vai ficar com raiva de mim e sair correndo? 怒って外に Amen. You know, いませんか？ we have an interesting example. Nós temos um exemplo 聖書の中に interessante da Bíblia. You know the prophet Você Samuel? sabe o profeta Samuel? っていう預言者いましたね。 I gotta hurry up. Vou ter que acelerar aqui por causa do horário. The prophet Samuel, O profeta God said, Samuel "Hey, I disse want para you to ele: go anoint Eu quero que você vá lá ungir o Saul para ser o primeiro rei de Israel. And Samuel was like, E okay. Samuel So falou: he goes to Ok, find ele acha o Saul, ele ia ungí-lo como rei. サウロのところに行って王として油注ぐ準備をしました。 And he goes up to King Aí Saul chegou lá with the com king, like, Saul e falou: Saul, all of Israel, todos de Israel, eles querem que você vai ser o rei. イスラエルのみんなの前に行ってサウロをあなたが王になるのですって言いました。 and the Saul, E Saul, ele respondeu dessa forma: Saul answered, am I not a Benjamite from the Eu não least sou um of the tribes benjamita, of Israel? o Am I menor high das enough tribos de to Israel, e the minha, plans of the tribe of Israel? Why then have eu sou dos mais humildes das partes dentro da tribo de Benjamim. Por que você tem falado comigo dessa forma? 私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりも取るに足らないものではありませんか。どうしてこのようなことを私に言われるのですか。 if you say, no, 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 Se eu for assim, não, eu sou muito pequeno, não consigo fazer. God has called you to be Deus tem te chamado a ser famoso. 働きのために皆様を召されてい who ます。 am I? Who am I? Quem sou eu? Quem sou eu? どんなものですか。 That is not true humility. Isso não é humildade verdadeira. That is fake humility. Isso é humildade falsa. へりくだりです。 It's a lie. É uma mentira. That's right. That's not humility. Não that é God- that God- humildade que Deus está procurando. が認めるへりくだりではありません。 You know the story of King Saul, right? Sabe a história de rei Saul, né? 話してます He ね。 became king, Ele se tornou rei and then he e disobeyed depois ele part of the command. desobedeceu uma parte do mandamento que Deus nos deu. 教えのほんの一部ですけど、従いませんでした。 That's right. He obeyed almost everything, but he did disobey part of the command. Ele obedeceu a maioria, mas uma parte ele desobedeceu. ほんの一部だけ守りませんでした。 And then God Aí said, Deus disse, mandou um espírito maligno para atormentar o Saul. 送ってサウルを苦しめました。 and in the E end, no final, Saul found o himself Saul in se an encontrou inescapable situation. num lugar inescapável もう逃げることのできない戦いの中にde uma batalha He ended up e ele acabou caindo na sua própria espada e se matando. 剣の上に落ちて自分の命を絶ちました。 This is not humility. Isso aqui não é humildade. へりくだりではありません。 This is fake humility. Isso é humildade falsa. へりくだりです。 You guys, over the New Testament, you guys remember King Lá no Herod? Novo Testamento, vocês lembram do rei Herodes? King Herod, yeah. Lembra rei Herodes? Well, one day, Um dia, on the appointed day, Herod, the king, um was dia wearing apontado, royal o robes, Herodes, sat usando suas on his roupas throne, reais, delivered sentou no seu trono e entregou uma palavra pública lá para as pessoas. and it must have been a great speech. Eu acho que foi uma palavra muito boa, I né? think it made everyone super Acho que happy talvez fez todo mundo ficar muito feliz, because they shouted, "This is porque eles gritaram assim: Isso aqui é uma voz de um Deus, não de homem. 人間の声ではないと叫び続けました。 wow, Herod, you're amazing." Uau, Herodes, você é incrível. ヘロデあなたは素晴らしい。あなたは人間なんだと神なんだ。 And I think Você Herod tem a voz de Deus. Eu acho que o Herodes ficou se sentindo muito bem. Imediatamente, porque o Herodes não deu a glória a Deus. Um anjo do Senhor o matou e ele foi comido por vermes e morreu. 神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に食われて生きたい。 pride. O orgulho. 高ぶり。 God hates pride. Deus odeia o orgulho. 高ぶりを嫌います。 God fights against the prideful. Deus luta contra a pessoa orgulhosa. と戦います。 He wants to give you grace. Ele quer te dar graça. それをあなたに与えようとします。 Give you an abundant life. Ele quer te dar vida em abundância. 言いました。
paid the price. Jesus pagou o preço para que a gente pudesse ter vida em abundância. 歩めるようにその代価を払ってくださいましたが、 But pride will always block that grace. でも Mas o orgulho vai sempre bloquear aquela graça. その恵みを閉ざしてしまいます。 And how do we know if we have E pride? como é que a gente sabe se a gente tem orgulho? 高ぶっているのか分かるのでしょうか。 Well, the Bible does say that the A Bíblia overflow of Diz que nossa boca fala do usufruir do coração, né? O que little test, right? está cheio do coração. Então está aqui uma provinha. Se ouve por uma semana, o que você fala? Escute a si mesmo. Where is the spotlight? Para onde está o foco? 当ててますか。 How many times do you say Quantas me and vezes I? você fala 一 eu? 日に何回私ということを言いますか。 Or at least, Ou you don't say pelo it, menos, you talvez don't você think não it out. fala, mas você está pensando, por causa de mim, é por causa de eu. 言わないとしても、私のため、私のせいだと言いますか。 Because your words will Porque suas betray you. palavras vão trair e vão mostrar o que está no seu coração. Amen. But there's anyone here need to be a little more humble? Tem alguém aqui que precisa ser um pouquinho mais humilde na sua vida? 言いますか。 Amen. If you ever feel Se você anger, sentir alguma vez raiva de alguém por eles terem te maltratado, で、怒りを覚えることがありますか。 imagine a marriage imagina with no pride. um casamento sem nenhum orgulho. 高ぶり、プライドのない結婚生活で考えられますか。 It'd be a pretty good relationship. Seria um relacionamento muito bom, né, esse casamento. Which leads us to Amém. number Que se three. leva no número 3, ponto número Really want 3. to walk in humility. Se você realmente quer andar em humildade, で、歩みたいと思うのであれば In eu love. preciso, em amor, eu preciso servir a outros. Really serve others. Realmente servir outros. Out of an attitude of love. De uma atitude de amor. Você ama servir os outros? を愛しますか。 Do you love to do the Você job ama of fazer o servant trabalho with no recognition? de um servo, mesmo quando não é reconhecido, não é あまりね、 não é agradecido, não é reconhecido esse trabalho? 何でもその人に伝えることができません。 In できますか。 Galatians Em 5, Gálatas here 5, it says, "You, my diz: brothers, vocês, meus irmãos e irmãs, são chamados para serem livres. Não use sua liberdade para one another." para a sua própria carne, mas em vez para servir um ao outro されたのです。 em humildade e amor. 働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。 That kind of, I say that the sound guy of the church Eu is falo gonna que o be cara the do greatest som people of heaven. é o que vai ser o maior no reino de Deus. サウンドガイは O cara do som da igreja é o que vai ser o maior no reino dos céus. 国の恵みの中にいるという Because he shows up Porque early, ele chega cedo, 朝早くからとかにいます。 he serves everyone. ele serve todo mundo na igreja, にそのサウンドの人は仕えています。 Everyone tells him what to do. todo mundo manda nele o que fazer. 彼にこうしろああしろってね、うるさく言います。 And if there's no problem, E se não tiver nenhum problema, se estiver perfeito, 全く問題がなくて完璧な音響だと。 nobody thinks about it. ninguém pensa sobre ele. 全く思いません。 But if there's one Mas se problem, tiver probleminha, なんか問題が起こると、 everyone todo looks mundo at the olha pro cara do som. そのサウンドの人に目を向けま The す。 sound guy gets O criticized. cara do som é criticado, 人にね、けなされて、 Everyone becomes his boss. todo mundo se torna o chefe dele And he has no recognition for anything. そして e ele não recebe nenhum agradecimento por nada. I think it's easier. Eu acho que é mais fácil ser o cara que limpa o vaso do que a pessoa que mexe com o som. 担当するよりだigreja. トイレを掃除する方が簡単だと思います。 Now, how does it do you like to serve in an area Você where there's gosta absolute de servir num ministério, numa área onde não tem nenhum reconhecimento, nenhum agradecimento? 奉仕に使えることができますか。 if you do something, Se você fizer alguma coisa por alguém, 何かをやったら you want them to say thank you. nós queremos que eles dizem obrigado. But what if they don't? Mas se eles não falarem obrigado, でなかったらどうでしょう。 What if they don't even know that you're the one that did it? e se eles nem souberem que foi você que fez aquilo, 気づかなかったらどうでしょう。 What if they think someone else se eles acharem que did it, but you didn't get the outra pessoa fez, mas foi você que fez, mas você não recebeu o crédito, o agradecimento, 自分がやったのに o reconhecimento. なかったらどうでしょう。 Whenever you find yourself in Toda vez que você se acha num lugar a treated unjustly, onde você se sente tratado injustamente, ちょっと公平じゃない方法にそのように、対応されたら you know, our flesh says, nossa carne diz: "Recognize me." me reconhece, me reconhece. 私を認めてと言います。
wasn't them. Não foi ele, foi eu que fiz. Instead Instead of that, just Em vez disso, そうじゃなくて、大丈夫だ、いいよ。 I'm gonna get my blessing from Jesus. fala assim, eu vou receber a minha bênção de Jesus. God sees. E Deus, porque Deus fez. 神様は見てくださるからです。 And if no one else sees, that's E okay. ninguém mais, mesmo se ninguém mais vê, não tem problema. Because really, really what Porque it comes down to is de verdade, quando no final, this is the title for the message. esse é o I told you. título da mensagem de hoje que eu ainda não falei para vocês. From who De quem seeks você procura o aplauso? あなたは褒められたいですか？ who you seek applause. De quem você busca o aplauso? Because whoever you're seeking applause, Porque de quem você está procurando aplauso, power to você está validate. dando poder para essa pessoa te validar, あなたの te valorizar. 価値を見出す権威を与えているのです。 And if they don't E applaud, se eles não te derem um aplauso, você se sente mal, triste. they say good job. Se você falar bem, parabéns, parabéns, aí você se sente bem. Whose applause you looking for? De quem é o aplauso que você está procurando? 褒め言葉を求めています。 Let's see, we should, of course, only É seek claro que a gente deveria só buscar o aplauso de Jesus, do Senhor. イエス様は私たちの神だけのに褒めてもらいたいという態度を持っている。 we should only really care A gente about só devia se preocupar da opinião dele e de mais ninguém. どう思うか、他の人がどう思うかではなく、イエス様の思いを重視することで and I fear the Lord. そし E て o temor do Senhor. 恐れます。 And I just want to look one more Eu time. quero olhar mais uma vez aqui, antes da gente encerrar, o ponto número 1. Tem que ter o temor do Senhor. タイプが主を恐れなければいけない。 Because whatever I fear, Porque o que eu temer, aquilo eu vou adorar. 恐れるものにを崇拝します。 and whatever I E o worship, que I eu will become like adorar, eu vou me tornar igual àquilo que estou adorando. に対して私はその礼拝するもののように変わっていきます。 That's why God is a rewarder. of Por isso que those Deus who seek him. é um ですので、 recompensador daqueles que realmente o buscam. 求めるものにを報いてくださいます。 That's right. You worship Jesus. Nós adoramos a イエス Jesus 様を e nós tornamos mais igual a Ele. イエス様のようになっていきます。 Amém? If you forget everything Se else você esquecer tudo que eu falei hoje, lembre disso. this is the most important. Esse é o mais importante de tudo aqui. Para se tornar humilde, é aqui, temer o Senhor. Se você tiver o temor do Senhor na sua vida, você vai andar numa graça que você nunca conseguiu imaginar que era possível. それは今まで経験したことのない神様の恵みの中を歩むことができます。 Amém? Let's go ahead and stand. Vamos ficar de pé. We're going to go into a time of Nós vamos entrar num momento de adoração. and I want to encourage Eu quero te encorajar you. Humble yourself a before God. se humilhar diante de Deus. 神様の前でへりくだってください。 Amém.